Se você está em busca de indicações de literatura policial nórdica, fica nesse vídeo porque hoje eu vou te apresentar muita coisa bacana. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu estou aqui para dar mais dicas de livros policiais nórdicos para vocês. Eu fiz um vídeo recentemente só com livros suecos de literatura de mistério e vocês gostaram tanto e me pediram outros livros também sobre os nórdicos. Então, hoje eu reuni aqui mais algumas nacionalidades que fazem parte ali da literatura policial nórdica para montar um vídeo bacana para vocês com mais opções. Lembrando que quando a gente fala de literatura nórdica, nós estamos falando de 5 países: Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia e Dinamarca. Os suecos, eu fiz um vídeo só para eles porque hoje no Brasil eles são os mais publicados. Quando a gente busca esse tipo de literatura aqui no nosso país, você provavelmente vai encontrar escritores suecos. Eles têm uma certa fama por aqui e eles acabam sendo mais publicados. Esses outros, eles acabam chegando menos por aqui, mas também tem muita coisa legal a ser descoberta. Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje, que você tenha pelo menos uma referência de cada um desses lugares. Já tem vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre as características dos nórdicos, mas basicamente é a literatura de mistério produzida nesses lugares. São tramas que geralmente se passam no frio extremo, na neve, nas tempestades. Os detetives costumam ser personagens com muita carga emocional, com muitos fantasmas no passado. A vida pessoal desses detetives também costuma ter uma importância bem interessante dentro desses livros. São tramas também com alto teor de crítica social e política. Não raramente também os nórdicos escrevem em duplas. Muitas vezes os nomes que nos chegam aqui são na verdade pseudônimos de amigos que escrevem juntos ou até casais. Mas tem um vídeo inteirinho explicando a literatura policial nórdica aqui no canal, depois você vai lá dar uma olhadinha e bora então para as indicações de hoje. Vamos começar pela Dinamarca. Pela Dinamarca, então, eu vou indicar para vocês 2 autores que eu acho muito bons. O primeiro é o Søren Svendstrup com As Sombras de Outubro. Aqui, quando a primeira neve cai, o corpo de uma mulher é encontrado, sendo que a mão dela foi decepada. Se não bastasse o assassinato brutal, outra coisa que os investigadores encontram na cena do crime é um pequeno bonequinho de castanha. Os bonequinhos de castanha, eles fazem parte ali da cultura do inverno da Dinamarca. As crianças costumam construir esses bonecos. Então, a princípio, eles não acham tão estranho assim um bonequinho estar na cena do crime. Eles acham que de repente caiu ali ou foi abandonado. Porém, quando eles levam esse bonequinho para análise, eles vão descobrir que ele tem uma digital de uma menina que é filha de uma política e que desapareceu um ano antes. E não só isso, um homem confessou o assassinato dessa menina e está preso. Então, como é que a digital de uma garota que sumiu um ano antes está nesse bonequinho de castanha ao lado de um corpo? Aqui nós teremos uma dupla de detetives investigando, a Naya e o Mark. O Mark é uma pessoa que vai ser enviada para Copenhagen para liderar a investigação junto com a Naya. A princípio eles são bem diferentes, eles têm personalidades distintas, mas eles vão acabar se entendendo ao longo do tempo. E esse é um mistério assim excelente, muitíssimo bem escrito, que é o tipo de livro que ele vai se avolumando, ele vai crescendo conforme você lê e o mistério ele se adensa. Ele parece muito simples de início, mas ele começa a voltar no tempo e você percebe que todo o mistério que envolve o assassinato dessas mulheres ali na região e os bonequinhos de castanha faz parte de uma trama muito mais complexa e mais terrível do que a gente imagina. É um livro excelente, impecável em questão de investigação e quando me pedem dicas de escritor dinamarquês, eu sempre indico esse de primeira. Outro ótimo representante da Dinamarca para você ter na sua estante é o Jussi Adler Olsen, que aqui no Brasil tem 2 livros publicados. Esse aqui é o primeiro, A Mulher Enjaulada, ele é o primeiro livro da série Departamento Q. Aqui nós temos um departamento que ele é criado para lidar com casos arquivados, casos que nunca foram solucionados. Esse é um departamento que ele é criado com intenções políticas, porque o departamento quer melhorar sua imagem ali para o resto, da cidade. E eles designam para cuidar desse departamento um detetive que acabou de passar por um evento traumático chamado Carl Moore. O Carl é o tipo de detetive que ninguém gosta de trabalhar com ele. Ele é irritadiço, ele xinga todo mundo, ele não tem paciência, mas o cara também tem uma mente de titânio na hora de investigação. Então eles sabem que é bom botar o Carl nesse departamento novo, porque daí assim ele fica longe de todo mundo, mas faz um trabalho legal. E aqui ele vai ser designado para cuidar do caso de uma promotora que sumiu 4 anos antes. Sumiu no ar. Ela tinha pegado uma balsa, de um lugar para o outro, e ela sumiu de dentro da balsa. E sempre acharam que talvez ela tivesse se afogado. Só que o Carl, quando ele pega esse caso, ele começa a ir atrás, assim, vai dar em muitos becos sem saída, até o momento em que ele encontra uma coisa que não encaixa. E aí
e ele vai atrás de redescobrir a verdade. É um livro de ritmo alucinante, muito bem escrito. O final desse livro é assim de roer as unhas, você fica muito tenso quando tá lendo. E esse livro virou uma série da Netflix chamada Departamento Q. É a mesma trama da primeira temporada, tá? Mas a minha indicação é: leia o livro antes e conheça um escritor dinamarquês. Agora a gente vai pra Noruega, que também produz excelentes autores de literatura policial nórdica. Vou começar com o mais famosinho, já vamos começar por ele, que é o Jo Nesbø. O Jo Nesbø hoje, ele é o maior expoente da literatura policial nórdica e também um dos mais publicados no mundo todo. Ele tem a série Harry Hole, que é o seu trabalho mais famoso, mas para hoje eu quis indicar um livro diferente para sair um pouquinho, porque eu costumo indicar os livros do Harry em outros vídeos também. E hoje eu quero deixar então a indicação de Laços de Sangue, que é um livro recente dele aqui no Brasil. O Jo Nesbø, ele é um autor muitíssimo competente. Eu acho fascinante a maneira como ele escreve os personagens. Para mim, o Jo Nesbø, ele é espetacular em construir personalidades. Já aconteceu várias vezes de eu estar lendo um livro dele e eu simplesmente esquecer do crime do que aconteceu. Eu paro de prestar atenção no crime e eu passo a prestar atenção apenas nos personagens, porque ele lapida todos muito bem, principalmente os seus protagonistas. E aqui a gente tem um desses casos em que o foco é o personagem e não necessariamente a trama. Aqui nós temos dois irmãos, o Roy e o Carl, que eles moram numa cidade muito pequena no interior da Noruega, e eles são, digamos, os manda-chuvas dessa cidade. Tudo passa por eles conseguiram construir meio que um império, um mini império ali naquele lugar. Só que tem uma trama ali de uma autoestrada, e eles descobrem que essa autoestrada que iria passar no meio da cidade não vai mais. E isso pode significar a morte desse lugar. Então a gente descobre que o Roy e o Carl, eles vão fazer de tudo para que essa autoestrada volte a passar dentro da cidade. Inclusive algumas coisas bem escusas. O Roy, ele já diz, assim que o livro abre, que ele é um assassino. Ele já matou pessoas, ele sempre se livrou desses assassinatos, mas ele tenta levar uma vida comum e de bom cidadão. Então ele é um personagem que ele já se apresenta para o leitor como imperfeito. Ele se apresenta como uma espécie de vilão. Afinal, ele é um assassino, ele tá falando pra gente isso. Só que a habilidade do Nesbø em escrever os personagens é tanta que tem um momento em que você começa a esquecer das falhas do Roy e perceber e até torcer pra ele em alguns momentos. Essa foi uma coisa que me pegou muito, viu? E olha que eu sou muito cuidadosa com o caráter de personagem. Eu me peguei torcendo pelo Roy ao longo da narrativa e esperando que ele não fosse pego. Então, assim, é um livro muito interessante que fala principalmente sobre essas pequenas corrupções dos lugares, as coisas obscuras que acontecem em cidades pequenas e afastadas dos grandes centros. Então é um livro muito interessante, fica a dica aqui pra vocês. Se você gosta de construção de personagem, vá no Jo Nesbø, que ele é um ótimo expoente norueguês. Outra autora norueguesa que eu acho que você pode gostar de conhecer é a Anne Holt. E a Anne Holt tem um extra aqui na indicação, tá? Porque a autora já foi ministra da Justiça da Noruega. Pois é, você escutou bem. Essa aqui sim tem muita coisa, né? Tem muita história pra contar. E ela resolveu escrever essa série investigativa, onde ela usa muito do que ela viveu, né? Muito do que ela aprendeu como ministra da Justiça dentro das suas histórias. As suas histórias têm esse teor de falar bastante sobre tribunal, sobre justiça. Tem muitos casos de promotoria, porque era um ambiente no qual ela vivia um tempo antes, né? Então esse livro ele se passa no inverno norueguês e aqui a gente vai conhecer uma promotora chamada Karen Borg. A Karen um dia, ela vai encontrar um homem brutalmente assassinado. Esse homem era um advogado. E logo depois, um homem vai ser preso por esse assassinato. E ele vai realmente falar que foi ele. Foi ele que matou aquele advogado, só que ele não quer explicar os motivos do que ele fez. A Karen, por ter sido a pessoa que encontrou esse corpo, vai acabar envolvida nesse mistério. E ela vai se juntar a uma outra detetive para tentar descobrir o que aconteceu. Esse aqui é o primeiro livro de uma série que traz como protagonista, junto com a promotora Karen, a detetive, a inspetora Hannah. A Hannah vai ser protagonista de todos os livros depois desse, então esse aqui é o primeiro, tá? Se você quiser começar já pelo início. E esse é um livro que, como os nórdicos gostam bastante, vai trazer muitas críticas sociais e principalmente críticas ao sistema judiciário e à sua corrupção. É um livro perfeito para quem quer conhecer a atmosfera congelante da Noruega e ler o livro de uma ex-ministra da Justiça. Não é todo dia que a gente tem isso, né? Agora a gente vai pra Finlândia com mais duas indicações pra vocês, tá? A primeira é da Lena Letolainen. Provavelmente estou pronunciando o nome dela completamente errado. A Lena, então, escreveu essa série, que é a série Maria Kallio. E esse aqui é o primeiro livro, tá? O meu primeiro assassinato é o primeiro livro da série, então você pode começar por esse. Esse aqui foi o primeiro livro finlandês que eu li na vida, e eu lembro que é uma coisa que eu sempre comento com vocês, né? Quando você muda de literatura policial de país pra país, você tem que estar preparado
olhado para as mudanças de como as pessoas lidam com isso em cada lugar. Porque a gente tem muito na nossa cabeça aquela ideia da polícia americana e da estrutura americana, que é o que a gente mais recebe nas nossas mídias. Só que a polícia dos outros países e dos outros continentes, muitas vezes elas agem de formas bem diferentes. E eu lembro que quando eu li esse livro aqui da Lena, eu tive um estranhamento pela maneira como ela lidava com a situação, com os suspeitos e tudo mais, que era bem diversa, né? Era diferente do que eu tinha na cabeça lá dos detetives americanos. A trama aqui se passa então em Helsinki, onde a gente acompanha a detetive Maria Kallio, que ela está anualmente estudando direito e ela aceita substituir por um tempo um colega dela da polícia, um detetive. E é nesse momento que ela vai ser chamada para investigar a morte de um jovem que foi encontrado, né, numa casa, e parece que estava acontecendo uma festa no lugar e tem outros 7 jovens ali envolvidos nessa situação. A Maria conhece muitas daquelas pessoas, muito daqueles jovens da festa. Então ela tem ali um jeito um pouco diferente de lidar com a situação. E foi aqui que eu lembro que eu tive o meu primeiro estranhamento, porque ela lidava com os suspeitos de uma maneira que os detetives americanos não lidavam. Por exemplo, eu lembro que teve uma cena aqui em que tinha suspeita, né? Era uma menina que ela conhecia, e ela simplesmente um dia convidou a menina para ir na casa dela tomar um café. E aí isso mostrou pra mim como a questão da rigidez do tratamento dos suspeitos é diferente. Porque enquanto a pessoa não fosse culpada de nada, enquanto não havia prova de culpabilidade, as pessoas seguiam vivendo a vida delas de forma comum, de forma normal. Por isso que eu digo que é muito legal a gente ler literatura policial de outros lugares, porque a gente entende que as estruturas são diferentes. O próximo livro da Finlândia é um livro que eu gostei muito e vou deixar a dica aqui pra vocês, que é o Anjos da Neve, do James Thompson. O James, tá? Confesso pra vocês, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele se mudou pra Finlândia e foi lá que ele começou a escrever. E ele escreveu 4 livros antes de falecer, infelizmente, precocemente. Ele era muito novo quando ele morreu, mas ele é considerado, digamos, um escritor finlandês. Por isso que ele tá nessa lista e os livros dele se passam na Finlândia. E esse aqui é o primeiro e também, infelizmente, é o único que chegou no Brasil. Mas ele é muito bom, tá? Leia sem medo. Aqui nós temos uma história que se passa antes do Natal lá na Lapônia, durante a noite eterna. A noite eterna é aquele momento em que a luz do sol ela finda e eles ficam muito tempo sem nenhum tipo de luz do sol, sem luz natural. Eles vivem numa escuridão completa de dia e de noite. Não existe divisão entre dia e noite. Então é um ambiente que ele já é bastante sufocante e claustrofóbico pra gente quando tá lendo. E fica muito pior quando o personagem principal desse livro, que é um detetive, ele for chamado para investigar um assassinato durante essa escuridão eterna. Porque você começa a ficar, meu Deus, como é que ele consegue fazer tudo no escuro, assim, é tudo com luz artificial, é tudo com lanterna, não tem uma luzinha do sol em nenhum momento do livro. Esse inspetor, chamado Kari, ele é então solicitado quando encontram o corpo de uma jovem. Essa era uma jovem modelo, muito bonita, muito conhecida na região, e ela também é de origem somali. Então o Kari começa a aventar a possibilidade de que o assassinato dela tenha alguma conotação racial. Só que ali é uma comunidade muito pequena, bem ali ao norte da Lapônia, e ele conhece todos os habitantes, ele conhece todo mundo, ele é amigo de muita gente. Então para ele é muito incômodo ter que levantar a suspeita de que alguém do seu convívio, da sua amizade mesmo, talvez seja um assassino brutal. Ele é um livro que ele é curtinho, mas ele tem um ritmo muito bom, e ele é claustrofóbico, ele te deixa com frio, e você fica o tempo todo pensando o quanto deve ser estranho e até desesperador você ter que fazer tudo no escuro absoluto. Eu não sei se eu conseguiria viver isso, gente. Eu acho que talvez uma vez na vida passar por uma experiência na noite eterna, até vai, mas viver lá e passar por isso durante meses, eu não sei. Eu não acho que eu não conseguiria não, viu? Me conta aqui se você gostaria de ficar um tempo lá na noite eterna da Lapônia, que eu quero saber. Agora vamos para a Islândia e mais um representante da literatura nórdica. A Islândia é o único país que eu não tenho livros na estante. Porém, eu conheço 2 autores islandeses já publicados aqui no Brasil. E eu sei que são autores muito conceituados. Então eu fui atrás da dica para deixar aqui para vocês, mesmo que eu não tenha os livros aqui na minha estante. Eu acho que vocês podem conhecer esses autores e vão sair do vídeo então com essas 2 dicas. O primeiro autor é o Ragnar Johansen. O Ragnar escreveu uma trilogia já publicada aqui no Brasil, que é a trilogia Hidden Island. Essa é uma trilogia composta por 3 livros: A Escuridão, A Ilha e A Névoa. E toda a trilogia se passa em Reykjavik. Infelizmente eu não li ainda essa trilogia, então eu não posso atestar para vocês se os livros são bons ou não, mas eu sei que o Ragnar, ele é muito conhecido, né? Ele é um dos autores da Islândia mais conhecidos fora de lá. E aqui no Brasil essa trilogia teve uma boa recepção. Muita gente fala bem,
todo mundo que leu, assim, disse que os livros são excelentes, realmente vale a pena. Eu quero muito a trilogia, inclusive tá lá na minha lista da Amazon. Tô sempre esperando um momento pra comprar eles, espero conseguir um dia ter os livros aqui e trazer essas resenhas pra vocês. Mas então fica a dica se você quiser conhecer o Ragnar. Os livros são fáceis de encontrar. E outro autor que também é da Islândia e já foi publicado aqui no Brasil, infelizmente a série não foi publicada em sua totalidade, mas você encontra 3 volumes, é o Arnaldur Indridason. Provavelmente estou pronunciando errado, eu tô, né? Mas o que importa é a dica. E ele tem uma série que é a do detetive Erlendur. Essa é uma série que ela começou a ser publicada em 1997 lá na Islândia, fez um grande sucesso, e aqui no Brasil a gente teve a publicação de 3 volumes esparsos. Infelizmente a gente não teve a publicação deles na sequência, e eu quero muito esses 3 volumes publicados aqui, já ouvi falar muito bem, já assisti algumas resenhas maravilhosas, então eu não tenho medo de indicar aqui pra vocês sem ter lido, tá? Que são os livros O Silêncio do Túmulo, Voz e O Segredo do Lago. Então mesmo que eu não tenha os livros aqui pra mostrar pra vocês, fica a dica de 2 autores islandeses pra vocês irem atrás das referências. E assim a gente consegue fechar todo o ciclo nórdico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido um vídeo útil pra vocês, né? Vocês tinham me pedido mais dicas dos nórdicos, então agora a gente completou todos os países nórdicos aqui no canal. Dá pra você escolher um de cada lugar e ir lendo um por vez pra descobrir esses livros maravilhosos, esses autores incríveis, que são grandes expoentes da literatura policial, da literatura de mistério e que, na minha opinião, merecem mais destaque. Os links vão estar todos aqui embaixo pra vocês. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, deixar aquele hype se for possível. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, você também pode se tornar membro aqui do canal. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.